Se você não conhece Unicron, talvez você não tenha assistido o filme dos Transformers, a versão animada de 1986. Unicron era o mal supremo que vinha para devorar Cybertron, mas acabou por ser abatido por Rodimus Prime. E aqui vem ele na sua versão Universe. Unicron é um Supreme Class, ele é bem maior do que um Leader Class. Ele foi lançado pela loja americana Toys R Us e ele vem nessa embalagem Universe com uma ilustração bem bacana aqui do lado. Vale a pena notar que aqui está escrito que ele é um Armada Series. Isso porque ele foi lançado originalmente na coleção Armada de Transformers. Por falar nisso, eu tenho aqui a embalagem Armada, que a embalagem original dele, né? Uma ilustração diferente. Aqui do lado vem as informações sobre o brinquedo, porque aqui atrás está de ladinho assim mais fotografias, mais informações sobre ele. Ele também foi lançado numa outra versão. Foi relançado na linha Energon, nessa combinação de preto e um verde que parece fluorescente. Por quê? Eu não sei. Quem tem a versão armada desse brinquedo ganhou um gibi que veio junto na caixa, né? Então saiu na vantagem, que aqui conta a chegada de Unicron para atacar Cybertron. Como a Hasbro não dá ponto sem nó, do outro lado a gente tem catálogos de produtos com brinquedos da linha Armada. E também teve esse adesivo, né? Isso aqui vem no formato de um cartão colecionável, mas também é um adesivo. Bacana, né? Então aqui está Unicron no seu modo robô, que é como ele vem na embalagem. Dá pra perceber que o bichinho não é tão pequenininho quanto ele parece. Para ter uma ideia, eu trouxe aqui dois personagens do filme de 86, dois heróis, o Rodimus e também o Grimlock, que bravamente lutou contra Unicron. Dá uma olhada no tamanho da criança. Para você ter uma ideia, olha só, ele chega a ser maior do que o Masterpiece Optimus Prime, acredite ou não. Esse aqui é o Masterpiece. Os chifres e essas pontas que ele tem aqui no ombro são de borracha, são bem flexíveis, assim como o material dos seus ombros. Segundo as instruções, essas partes do planeta penduradas nas suas costas são asas mefistofélicas, assim, sem penas nem membranas. Não sei porquê, porque ele não precisa bater asas no espaço, né? Mas bom, vale atentar ao detalhe que elas são totalmente móveis e não servem para nada. Esse detalhe é interessante, os dedos dele se mexem independentemente, um por um você pode abrir, inclusive o dedão, a palma dele pode ficar assim completamente aberta e dá pra gente fazer alguns movimentos específicos. Que lindo é o encontro de criador e criatura, inclusive a bandeira da Dinamarca que o Galvatron tem no abdômen é a mesma de Unicron. E por trás dessa bandeira, uma surpresa, nós temos acesso ao seu estômago. Opa! O que ele tem aqui? Veja só! É um Gobot! Isso prova a teoria de que os Gobots desapareceram porque o Unicron comeu o Gobotron. E pelo visto ele está fazendo a digestão até hoje. Nas pernas ele também tem compartimentos secretos que servem para guardar coisas distintas. Eu aconselho bastante cuidado na hora de abrir, porque você nunca sabe o que vai encontrar lá dentro. No alto dos ombros ele tem essa esteirinha redonda, ela gira assim com esse pininho. Isso serve para encaixar minicons da forma que for mais adequada. Esta caixa torácica avantajada na verdade guarda uma arma letal. Aqui nas costas dele, onde eu estou colocando o dedo, é um pino que serve para encaixar um minicon. E quando você faz isso, você tem um disparo de um senhor canhão. E o que sai dele, é claro, uma flor. Se apertarmos um botão que ele tem no topo da cabeça e apertarmos a mão translúcida, veremos que ele não é apenas um ser de trevas. Além disso tudo, ele tem as articulações que todo bom Transformers tem. Ele tem o movimento dos braços para frente, o internacional movimento da sovaqueira. Ele também tem a rotação do braço e a rotação do punho na base do pulso. Ele também tem o cotovelo. O Unicron tem o movimento da cabeça para os lados
E preste atenção no detalhe da cinturinha, que também se move. E as pernas dele também vão para frente, vão para o lado na base da catraca. E ele tem o joelho, além de poder ajustar um pouco os pés. Vamos deixar de churumelas e vamos falar de transformação. Para começar, a gente teria que tirar a asa, só que ela não sai com facilidade, então vamos direto na base. Aqui, se você desencaixar o braço assim, você consegue puxar toda a haste e olha só, vai sair com facilidade. Vai sem medo que não quebra. Depois a gente pega, tira essas duas hastes e vai ficar só com essa peça, que eu costumo fazer assim. Eu pressiono contra a mesa, isso vai facilitar que eu consiga desencaixar essa pecinha cinza. Ok? A pecinha cinza a gente coloca de volta no lugar que estava, que ela vai ser importante depois. Os dedos a gente recolhe, coloca o dedão por cima, abre esse compartimento no seu braço e esconde desse jeito. Faz isso com as duas mãos. Aí com o braço é só abaixar o ombro até aparecer essa pecinha branca. Então a gente gira os espinhos para frente, coloca o braço para frente também, desencaixa do ombro, abaixa a cueca dele e dobra na altura do cotovelo. Dobra na articulação do cotovelo. Faz isso com os dois braços e eles se encaixam um no outro até ficar assim. Então a perna é só você girar assim 180 essa parte redonda e o bico fino dele tem que ficar apontando para cima, porque depois a gente vai pegar o calcanhar, o senhor calcanhar que ele tem, para cobrir dessa forma, sem esconder a partezinha roxa do joelho dele. Vai ficar dessa forma, aí é só dobrar as pernas até elas se encontrarem com as costas. Ok? Tem um encaixe ali, então certifique-se de ficar tudo bem firme. O chifre dele tem que colocar para frente, dessa forma assim, e dobrar a cabeça completamente para trás. Então, essa pecinha que a gente colocou de volta aquela hora no ombro dele, vai servir para colocar esse pedaço, esse quarto do globo. Ok? E isso a gente vai dobrar sobre ele até formar metade da boca. É claro, quando colocar outra parte vai fazer a boca completa. As hastes a gente precisa deixar desse jeito num semicírculo e flexionar as terminações dela. A gente coloca de volta ali naquele encaixe. Preste atenção que tem o lugar certo, tem o lado certo de colocar. E também tem que juntar as pontas delas. Se ficar muito torto e não entrar, por exemplo, nesse buraquinho, é porque tem alguma coisa errada. Atrás a gente encaixa também de um lado e de outro e coloca entre os pés dele nos orifícios certos. E está pronto o planetoide, que neste formato tem aproximadamente 18 centímetros de altura, quase 22 até os chifres, e de diâmetro do aro ele tem mais de 30, tem aproximadamente 35. Numa comparação bem covarde, vou colocar aqui o brasileiríssimo Pickup laranja e o Robot Hero Unicron para perceber o tamanho da criança. Pois bem, ele tem aqui uma cavidade redonda na frente que é específica para colocar o dead end no seu modo bolinha. Ele também tem mais outros pinos ao redor do aro, são 24 pinos ao redor de todo o aro que são específicos para encaixar outros mini-cons. No total ele pode segurar 27, 24 no aro, um aqui no meio e mais dois que seria um de cada lado. Ele tem um pino aqui e outro do outro lado, que são específicos para isso. Eu vou mostrar aqui, eu vou encaixar o dead end nesse pininho e vou mostrar a ação que acontece quando empurra para frente. Esses projéteis amarelinhos, eles são disparados. Isso é muito legal. Ele também tem esse movimento de para devorar os outros planetas. E eu não poderia terminar sem compará-lo com o próprio Primus ou o planeta Cybertron. E uma revisão complementar ao Armada Unicron. Vou falar do seu minicon, o Dead End, que merece destaque, é claro, porque ele é um personagem separado. Apesar de não ter uma personalidade muito definida, afinal os minicons são apenas acessórios, são como armas complementares dos robôs maiores. Vamos dar um pouco de atenção a ele, porque senão ele não vai se sentir amado. E este é o Dead End no seu modo
alternativo, ele é uma espécie de estrela da morte, assim, bem mortal, que alguns preferem deixar com o canhão estendido assim para o outro lado, para dizer que ele é realmente perigoso. Só que o canhão é muito pesado, não deixa ele ficar em pé, então eu deixo no modo oficial, que é assim, mais recolhidinho. O Dead End, no seu modo alternativo, tem aproximadamente 3,5 cm de altura. Eu trouxe aqui para comparar o minicar Cliff Jumper, para perceber que em relação a um minicar G1, ele não tem as proporções assim parecidas em termos de tamanho, né? Ele só é mais redondo, é claro. Bom, o Dead End já foi lançado em outra cor também. Um azul bem clarinho com pecinhas amarelas, a cabecinha laranja e a arma um pouquinho mais escura. Ele acompanhou o Energon Unicron, aquele preto com verde. E é legal que você pode pegar, por exemplo, dois Robot Heroes e fazer que eles estão brincando de bola, ou jogando basquete, alguma coisa desse jeito, por causa do tamanho dele, né? Algumas pessoas gostam bastante de minicons porque são fáceis de transformar e são pequenininhos, são engraçadinhos, coisa parecida. Uma coisa que eu devo notar é que a maioria deles, a exemplo Dead End, não traz a insígnia Autobot ou Decepticon, porque em algumas histórias como se eu não me engano em Energon e mesmo em Armada, eles são disputados entre as facções, né? Porque eles conferem poderes àqueles que os possuem. Bom, Dead End tem uma transformação muito simples. A princípio, você puxa o canhão para o lado oposto, deixando assim dessa forma mais comprida. E se esses triangulinhos estiverem abaixo dele, você gira todo o hemisfério sul até ficar desse jeito assim. Porque isso aqui são os pés dele e aqui está a cabeça dele na parte de baixo. A gente vai puxar desse jeito, então as pernas vão ficar totalmente estendidas para baixo e esses pequenos triângulos a gente coloca para frente e o biquinho para fora. Isso vai formar o pezinho dele para ele poder ficar em pé. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ok. Então a gente vai pegar essas partes de trás e vai puxar assim. Isso aqui vem ser as mãos dele. Isso vai ficar esticado para frente dessa forma. Depois a gente segura a parte de cima para baixar apenas aqui nessa articulação da pecinha amarela, que vai ser o braço dele. E só para eu não esquecer, isso aqui tem que ser girado assim para fora também, de forma que esse buraquinho redondo vai ficar para frente, para fazer de conta que é a mãozinha dele, né? Porque não dá para ser tão detalhado um brinquedo tão pequeno. Bom, do outro lado acontece a mesma coisa com a mão, só que olha só, ela leva o canhão junto. Então é bom a gente já girar ele desde daqui para não ficar atropelando as coisas. E esse canhão ele é preso por esse pino prateado brilhando. Aqui esse pino não dá para retirar, então o canhão fica fixo na mão dele. E este é Dead End no seu modo robô ou robozinho, se você preferir. No modo robô ele tem quase 5,5 cm, 5,5 cm, vai. Para comparar, eu trouxe outro minicon, que é o Safeguard. Ele vem acompanhando o Vector Prime da linha Cybertron, que vai ser relançado agora na linha Universe. E eu trouxe também o menor dos minicars G1. Eu trouxe aqui um Gears, que é um pick-up da linha da Estrela, né, de 20 anos atrás. Bom, vocês conhecem, né? Então o Dead End é um pouquinho mais baixo que todos eles, mas é mais ou menos aquela proporção. Vocês já sabem, né? Bom, ele tem algumas articulações, isso que o torna legal. Ele tem o braço. Ele não tem o cotovelo, mas ele gira a mãozinha assim. A mesma coisa acontece aqui do outro lado. Aqui do outro lado que tem a arminha também vai para os lados. Fica legal. Você pode inclusive deixar a arminha assim para fora. Fica... Bom, muda muita coisa, né? Ele tem o ombro dele também gira se você quiser. A cabecinha não sai do lugar, também é pedir demais que uma cabecinha tão pequena fique girando, né? Ele tem ball joint aqui na cintura. É claro que a mobilidade não é assim, aquelas coisas, mas bom, dá para você colocar ele numa pose mais legal. Ele tem o joelho também.
o pezinho pode mexer um pouco, até que dá para deixar ele em umas poses mais legais. Eu não coleciono minicons, mas alguns que às vezes chegam na minha mão até que me agradam. É o caso desse. Eu só o tenho mesmo por causa do Unicron. E ele acabou sendo muito bem-vindo como mais um item da coleção. Bom, espero que você tenha gostado dessa revisão complementar e volte sempre, você sabe onde, né?